Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária com a leitura bíblica em Apocalipse 21, versículos de 1 a 7, em seguida orar Pai Nosso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. E disse-me mais: Está cumprido, e eu sou a Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte de água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não o deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Determine ser feita a leitura da ata anterior. A ata da segunda sessão extraordinária do mês de abril de 2026. A ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 16 dias do mês de abril de 2026, com início às 9h10, com a presença dos vereadores Alex Martins Lemos da Silva, Eli José da Silva do PL, Ruth Santarém de Souza Duarte, Clayton Arcanjo de Assis do MDB, Luan Matheus Silva, Livani Victor de Oliveira do União Brasil, Divino Moreira de Alcântara e Walter Nunes de Magalhães do PP, e ausente o vereador Felipe Gonçalves de Araújo do MDB. Depois de verificar a presença, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmos 27, versículo de 1 a 4. Após, anunciou a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida, colocou em discussão o projeto de lei número 020/2026, que dispõe sobre alterar os artigos 36 e 37 da Lei Municipal número 965, de 18 de setembro de 2023, e da outras providências. Não havendo discussão, entrou em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes na segunda e última votação. Seguindo, o senhor presidente agradeceu a Deus e todos os presentes e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 9h20. Quem tiver de acordo, fique como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Digo aos nobres vereadores que a finalidade dessa sessão extraordinária é para apreciação e votação dos projetos de lei de autoria do chefe do Executivo. Determine ser feita a leitura dos projetos de leis número 27, 2026 e 28, 2026. Projeto de lei número 27 de 2026 dispõe sobre a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência. É isso mesmo. O prefeito do município de Nova Glória, estado de Goiás, o senhor Luiz José da Silva, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais, em especial o artigo 50, incisos 2 e 3 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Fica instituída a Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a finalidade de assegurar a promoção, proteção e garantia dos direitos da pessoa com deficiência no âmbito do município de Nova Glória. Para efeitos dessa lei, considera-se pessoa com deficiência aquela definida no artigo 2º da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. A política municipal será executada de forma integrada pelos órgãos da administração pública e pela sociedade civil, visando a inclusão social, a eliminação de barreiras e a igualdade de oportunidades. A política municipal dos direitos da pessoa com deficiência será implementada por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, órgão colegiado, permanente, partidário, deliberativo no âmbito de suas competências e de controle social das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência vincula-se administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e de Políticas para as Mulheres, que lhe prestará apoio técnico, administrativo e operacional necessário ao seu funcionamento. Compete ao CMPD formular e acompanhar e avaliar a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, propor planos, programas, projetos e ações voltados à inclusão e garantia de direitos, acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas setoriais, acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária municipal, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos, propor estudos e pesquisas, acompanhar mediante relatório de gestão o desempenho de programas e ações, manifestar-se sobre as irregularidades em serviços públicos ou privados relacionados à pessoa com deficiência, avaliar anualmente a política municipal, convocar e organizar a conferência municipal, solicitar informações aos órgãos públicos, elaborar e aprovar o seu regimento interno, exercer outras atribuições correlatas da sua composição e funcionamento. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência será composto por 6 membros titulares de respectivos suplentes, assegurada a paridade entre os representantes do poder público e da sociedade civil. Os representantes governamentais serão indicados pelos chefes do Poder Executivo, preferencialmente dentre órgãos diretamente relacionados à pessoa da política com deficiência. Os representantes da sociedade civil serão escolhidos mediante processo público de seleção na forma digital, assegurada a participação de entidades ou representantes de diversas modalidades de deficiência. A nomeação e posse dos conselheiros serão formalizadas por ato do chefe do Poder Executivo. O mandato de conselheiro será de 2 anos, permitida a recondução por igual período. A função do conselheiro é considerada de relevante interesse público, não sendo remunerada. Perderá o mandato do conselheiro que desvincular-se da entidade ou órgão que representa, faltar sem justificativa a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas, apresentar renúncia ou for condenado criminalmente por decisão judicial transitada em julgado. A perda do mandato dependerá da deliberação do Conselho, mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do regimento interno. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado por seu presidente ou pela maioria dos seus membros. O Conselho somente poderá deliberar com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo decisões tomadas por maioria simples. Em caso de empate, caberá ao presidente o voto de qualidade. O Conselho terá uma mesa diretora composta por presidente, vice-presidente e secretários, eleitos dentre seus membros para mandato de 2 anos, permitido uma recondução. As deliberações do Conselho serão formalizadas por resoluções a serem publicadas na forma regulamentar. O funcionamento e a organização interna e as normas complementares serão disciplinadas em regimento interno aprovado pelo próprio Conselho.
A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será realizada periodicamente conforme diretrizes nacionais com a finalidade de avaliar a política municipal, propor diretrizes e prioridades e eleger representantes da sociedade civil para o Conselho do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, instrumento de natureza contábil vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas para as Mulheres. Constituem receitas do fundo, dotações orçamentárias próprias, transferências da União e do Estado, doações, auxílios e contribuições, recursos provenientes de convênios e parcerias, rendimentos e aplicações financeiras e outras receitas legalmente instituídas. Os recursos do fundo serão depositados em conta específica mantida em instituição financeira oficial. A gestão administrativa, orçamentária e financeira do fundo será exercida pelo órgão ao qual estiver vinculado, observada a legislação de regência. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência estabelecer diretrizes gerais e prioridades para a aplicação dos recursos, acompanhar a execução orçamentária do fundo, exercer controle social sobre a aplicação dos recursos, apreciar relatórios periódicos de execução. Os recursos do fundo serão aplicados no financiamento de programas, projetos e ações voltados à promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Disposições finais. O Poder Executivo assegurar os meios necessários ao funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a execução das políticas públicas previstas em lei. O Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber e esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Nova Glória, Estado de Goiás, 6 de julho de 2026. Luiz José da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2026 dispõe sobre fixar o valor das diárias a serem pagas aos servidores do município de Nova Glória e outras providências. Prefeito do município de Nova Glória, Estado de Goiás, e o senhor prefeito Luiz José da Silva, nos suas atribuições constitucionais e legais, especial artigo 50, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprova a legislação da seguinte lei. Fixa o valor das diárias de custeio de viagens aos servidores do município do Poder Executivo do seguinte valor: em viagens para cidades vizinhas, R$ 50,00, em viagens para a capital do estado sem pernoite, R$ 100,00, em viagens para a capital do estado com pernoite, R$ 200,00, em viagens para o Distrito Federal sem pernoite, R$ 100,00, em viagens para o Distrito Federal com pernoite, R$ 200,00. Fixa o valor das diárias de custeio de viagens dos agentes políticos do Poder Executivo, prefeito, vice-prefeito e secretários, no seguinte valor: em viagens para cidades vizinhas, R$ 100,00, em viagens para a capital do estado sem pernoite, R$ 200,00, em viagens para a capital do estado com pernoite, R$ 250,00, em viagens para o Distrito Federal sem pernoite, R$ 200,00, em viagens para o Distrito Federal com pernoite, R$ 300,00. Nos deslocamentos para fora do estado de Goiás, ressalvados aqueles destinados ao Distrito Federal, disciplinados no artigo anterior com a necessidade de pernoite, o valor da diária será calculado em razão de R$ 1,00 por quilômetro percorrido, considerando a distância total de ida e de volta à sede do município e o local de destino. Para efeito disposto no CAPT, a quilometragem será apurada com base na menor rota rodoviária entre a sede do município e o local do destino. As diárias serão conseguidas por cada poder, mediante portaria, contendo o nome do servidor, agente político, destinatário, CPF, quando será efetuado o pagamento diretamente de sua conta bancária. As diárias serão corrigidas mediante decreto do Poder Executivo no primeiro dia útil de cada ano pelo INPC. Fica revogada a Lei nº 910, de 9 de fevereiro de 2022. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Glória, 7 de julho de 2026. Luiz José da Silva, Prefeito Municipal. Continuando, determina ser feita a leitura do parecer número 27 de 2026. Parecer número 27 de 2026.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 27 dispõe sobre a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. O relator da CCJ, após analisar o projeto de lei número 27, de 6 de julho de 2026, emite parecer dos termos como se vê adiante. O presente parecer tem por objetivo analisar de forma conjunta os aspectos constitucionais, legais, regimentais, financeiros, orçamentários e de interesse público relacionados ao projeto de lei número 27 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que institui a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Municipal da Pessoa com Direito com Deficiência e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A proposição estrutura política pública permanente voltada à promoção, proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, define competências, a composição e funcionamento do Conselho, órgão colegiado paritário, deliberativo de controle social e institui o fundo instrumento de natureza contábil destinado ao financiamento de programas, projetos e ações de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. A competência para dispor sobre a proteção de garantia dos direitos das pessoas com deficiência decorre do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Competência comum, bem como competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual. A proposição alinha-se à Lei Federal nº 13.146, Lei Brasileira de Inclusão à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a iniciativa do Poder Executivo é legítima por se tratar de matéria que afeta a organização administrativa do município com a criação de órgão colegiado e fundo vinculados à estrutura. A criação do Conselho Municipal, de caráter partidário e deliberativo, fortalece a participação da sociedade na formulação e no acompanhamento da fiscalização das políticas públicas, mostrando juridicamente adequada. A instituição do Fundo Municipal, por sua vez, observa os artigos 71 e 74 da Lei Federal nº 4.320, conforme expressamente previsto no artigo 23 do projeto, disciplinando de forma regular suas receitas de gestão e aplicação. A proposição não implica na criação de despesas obrigatórias de caráter continuado sem a correspondente fonte de custeio. Portanto, não se vislumbra óbice a tramitação do projeto de lei número 27, vez que a matéria atende pressupostos constitucionais e regimentais, encontra-se apta para discussão e deliberação pelo plenário. Diante do exposto, considera a matéria legal, juridicamente correta e em mérito à aprova. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Parecer das comissões. Todas as comissões opinaram unanimemente pela aprovação do projeto de lei, de acordo com o voto do relator. Após a leitura, entrou em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Quem não tiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 27 de 2026. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Quem não tiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente projeto de lei de primeira votação. Determina ser feita a leitura do parecer número 28 de 2026. Parecer número 28 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com a Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei número 28, que dispõe sobre fixar os valores das diárias a serem pagas aos servidores, agentes políticos do município de Nova Glória e outras providências. O relator da CCJ, após analisar o projeto de lei, emite parecer como se vê adiante. O presente parecer tem por objetivo analisar de forma conjunta os aspectos constitucionais, legais e financeiros de interesse público relacionados ao projeto de lei número 28, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A proposição fixa em seu artigo 1º os valores das diárias de custeio de viagens aos servidores do Poder Executivo. No artigo 2º, os valores devidos aos agentes políticos. Segundo, o destino, deslocamento e necessidade de pernoite. O artigo 3º estabelece que os deslocamentos para fora do estado de Goiás, ressalvados o Distrito Federal, com pernoite, o cálculo da diária à razão de R$1 por quilômetro percorrido, apurando-se a quilometragem pela menor rota rodoviária. O artigo 4º condiciona a concessão das diárias à edição de portaria de cada poder, com identificação do beneficiário, destinatário e CPF e pagamento diretamente em conta bancária. A matéria reveste de interesse público por tratar de atualização do disciplinamento do ressarcimento das despesas ordinárias decorrentes dos deslocamentos realizados em serviço, observados os princípios da legalidade, eficiência e economicidade. O projeto via devidamente instituído
com a justificativa do Poder Executivo, atendendo os requisitos formais. A competência para legislar sobre a matéria decorre do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto apresenta redação clara, define de forma objetiva os destinatários, os valores e os critérios de concessão e correção de pagamentos às diárias, além de promover revogação expressa da legislação anterior. Recomenda-se, contudo, a título de aprimoramento redacional saneável, a uniformização da data da proposição, uma vez que o corpo do projeto indica 7 de julho, enquanto a justificativa refere 6 de julho. As diárias constituem verba de custeio de natureza indenizatória, de caráter variável, destinada a ressarcimento de despesas com deslocamento de serviço, não configurando despesa obrigatória de caráter continuado. A proposição mostra-se compatível com a Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo a concessão observar a disponibilidade orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual e as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A correção anual pelo INPC caracteriza mera atualização monetária, não representando aumento de despesas desprovidos de previsão legal. Portanto, não se vislumbra óbvia a tramitação do projeto de lei número 28, uma vez que a matéria atende seus pressupostos constitucionais, legais e regimentais, encontrando-se apta para sua discussão e deliberação pelo plenário. Diante do disposto, considera a matéria legal, juridicamente correta e em mérito à aprova. Felipe Gonçalves de Araújo, relator da CCJ. As referidas comissões acataram o voto relator e opinaram unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 28 de 2026. Após a leitura, entra em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Quem não tiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 28 de 2026. Não havendo discussão, entra em votação. Quem tiver de acordo, que é através de voto nominal. Luan Matheus. Favorável. Walter Nunes. Favorável. Claito. Favorável. Divino. Favorável. Felipe. Favorável. Ruth. Favorável. Elias. Favorável. Livani. Favorável. Aprovado o presente projeto de lei na primeira votação. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço a Deus, novos companheiros da galeria que se faz presente, e declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão e convoco para a segunda sessão extraordinária dentro de 5 minutos.